O Manchester United precisa mudar imediatamente, e tudo isso começa pelo treinador. Hoje eu vou falar sobre a possibilidade de demissão de Ruben Amorim e a lista de possíveis novos treinadores para o Manchester United. Essa lista tem nomes como, por exemplo, o de Xavi, ex-treinador do Barcelona, Iraola, atual treinador do Bournemouth, que faz uma excelente temporada, e também Oliver Glasner, que talvez seja o mais surpreendente desses treinadores que estão em clubes médios da Premier League e tem feito magia com Crystal Palace. Vamos entender se alguns desses nomes solucionam os problemas do clube e também se é uma boa escolha, se ajuda, se tem encaixe com o elenco atual. Essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender aqui nesse início, cara, é por que você não pode permanecer com Ruben Amorim, cara. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante de deixar claro, é que times grandes não podem permitir mediocridade, cara. Padrões muito baixos. Você não pode. Senão tu vira um time médio, tu vira um time pequeno até. Você vai caindo com o passar do tempo, vai perdendo patrocínio, vai perdendo coisa, vai começar a perder dinheiro a um ponto que você afunda, cara. Você afunda. Mesmo que essas ligas europeias sejam muito desbalanceadas, você perde muita coisa nesse cenário onde você não tá ganhando nada. E o Manchester é um time que lucra muito em relação a isso, cara. Ele lucra muito, cara. Um time com altos contratos, é um time com uma moral muito grande com a Europa, né? Um legado muito grande que você não pode deixar cair, cara. E quando você olha pro que o Ruben Amorim tá fazendo hoje, cara, é patético. O Ruben Amorim tem 49 partidas, 19 vitórias, 9 empates e 21 derrotas. Ele tem mais derrotas do que vitórias. Então a pontuação média é de 1.35. Lembrando que a cada jogo você pode pontuar 3 pontos com a vitória, 1 ponto com o empate e 0 pontos com a derrota. Então você faz a média ali por jogo, você tira 1.35. Pra quem não tem uma noção boa do que significa, basicamente um treinador que tá treinando o Manchester que tá pontuando pelo menos 1.85 ou 2.0. A pontuação mínima, essa pontuação é a pontuação de time de meio de tabela ou time na parte de baixo da tabela ali disputando rebaixamento. Só pra deixar claro, ok? Então, pra quem não tem essa noção, é muito baixo. E eu sei, a diferença de número é pequena, né? 1.35 para 1.35, só que é grande porque você só chega de 0 a 3, né? Você vai de 0 a 3 ali quando você vai fazer o cálculo. Então, entendam, é muita coisa. Cada pontinho desse é muita coisa. E pode parecer pouco, mas não é. Então, o Manchester não pode permitir ele por causa disso. Você não pode permitir que seu time seja patético. Não pode acontecer de você enfrentar o Grimsby e ser eliminado na FL Cup. Não pode acontecer de você jogar bem contra o Arsenal e perder de 1 a 0. Não pode acontecer de você enfrentar o Brentford e tomar 3 a 1. Não pode acontecer de você enfrentar o Burnley, ganhar de 3 a 2 jogando de maneira patética, ganhar quase que na sorte. Não pode acontecer toda partida que você enfrentar o Manchester City, você ser super inferior em campo e perder a partida de maneira patética também, cara. Então, este tipo de coisa não pode acontecer, não pode ser permitido. Ruben Amorim não encaixou no Manchester United. E eu sei que tem muitos defensores ali, né, que vão falar simplesmente assim, pô, mas não pode demitir o treinador toda vez que der errado, toda vez é isso, ele vai lá e fica demitido o treinador, isso não vai adiantar de nada, só vai começar tudo do zero e vai piorar. Não tem como ficar pior, cara, não tem como piorar isso aqui. Quer dizer, tem, né, você pode rebaixar o Manchester. Mas o que eu tô querendo dizer é que já tá muito patético. Não tem pra onde você ir. E eu não vejo margem pra evolução em Ruben Amorim. Então é muito difícil de eu defender a continuidade dele, cara. E eu não sou torcedor do Manchester, mas eu sei que tá errado. O ponto pra mim é, eu não acho o Ruben Amorim um mau treinador. Eu só acho que ele não é um treinador feito pra treinar o Manchester United. Ele não é homem o suficiente pro cargo. E olha, você tem que ser muito homem pra treinar esse time, porque é uma baderna. E eu sei que não é culpa dele. Eu sei que não é culpa dos treinadores que passaram pelo Manchester United. Eu sei disso, rapaziada. Eu sei a treta dos Glazer. Eu sei como eles compraram o clube. Tem uma galera que chega aqui na aba de comentários falando como se eu não soubesse. Eu sei, rapaziada. Eu pesquisei sobre muito tempo atrás, antes de fazer os vídeos do Manchester. Eu sei o que tá rolando ali por dentro. O ponto é, eu não vou ficar citando esse tipo de coisa porque não agrega em nada no que eu tô falando no vídeo. Então eu não preciso ficar dando contexto disso aí toda vez que eu gravar um vídeo do Manchester United. E eu sei das tretas de direção. Eu sei que é culpa deles, no final das contas. Mas Ruben Amorim não vai resolver os problemas. É simplesmente isso, cara. Ele não tem o que é necessário. Então você precisa achar um treinador que contorne essa situação caótica. E sim, a culpa é bem mais do Manchester. E provavelmente, se assumisse Arne Slot do Liverpool, ou qualquer outro treinador que teve sucesso na Premier League, ele não ia fazer nada no Manchester United. Se o treinador do Manchester City, Guardiola, assumisse o Manchester United, ele não ia fazer nada no Manchester. Não ia conseguir fazer um bom trabalho, porque a direção é uma bagunça. Eu sei disso. Mas também, ele não teria um papel tão ruim dentro da liga como o Ruben Amorim tá indo, cara. Não tem como explicar isso aqui, cara. Simplesmente deu errado. A identidade dele não combina com a dos jogadores, então ele não pode continuar. E eu acredito que ele só tá continuando no cargo, e aqui vem um ponto interessante, porque ele tem uma multa, né? Se eu não me engano, ele tem uma multa ali que expira com 1 ano de contrato. Quando passar 1 de novembro de 2025, você vai demitir ele, você não vai ter que pagar os 12 milhões de libras que você teria que pagar se você demitisse antes. Então, eu acredito que ele só está continuando no cargo por causa desse detalhe em específico. Eu acho que nada mais justifica a continuidade dele. Eu quero que isso fique claro pra vocês. Bom, e a dúvida que você fica, tá, se Ruben Amorim não é a solução, quem seria a solução então? Quem é que pode resolver os problemas do Manchester? Cara, na minha visão, velho, e eu vou voltar ao que eu falei aqui em outros vídeos, um treinador mais experiente. É simplesmente isso, cara. E muita gente se pergunta o porquê. E é até meio besta quando eu vejo
vejo esse tipo de pergunta, porque é meio óbvio o porquê. Cara, quando você pega um treinador mais experiente, né, mais velho e tudo mais, esse cara, ele já viveu um monte de coisa, um monte de caos que você não pode acreditar. Treta dentro dos bastidores, lidou com um monte de figura dentro do elenco, todo tipo de jogador jovem problemático, jogador velho problemático, todo tipo de merda que tu imaginar, esse cara já viveu. Ele conhece os bastidores do futebol de có e salteado, tá ligado? Ele sabe tudo que tu imaginar, esse cara já viveu, ele conhece todo mundo, ele sabe tudo. Esse cara sabe de detalhes e tem um poder ali dentro do mercado, né, contatos que outros treinadores não têm. Então, esse cara, pra arrumar uma solução pro time do Manchester, é muito mais fácil. Ele já tem um plano na cabeça dele, se der errado, ele pode ir pra outra formação, se der errado tal coisa, ele pode ir variando e tudo mais. Então, você pega, por exemplo, um Diego Simeone, a chance dele resolver os problemas é maior, porque ele já viveu um monte de caos. É um cara que tem padrões mínimos ali que não ficam abaixo. Ele, por exemplo, Diego Simeone, é um nome muito bom porque ele tem um elenco que é muito limitado, igual do Manchester, cara. Que os jogadores não sabem fazer certas coisas e ele faz funcionar. Ele faz funcionar toda a temporada. E muita gente não entendeu porque que eu falei, né? Ah, por que eu tava falando, por exemplo, dele variar tanto ali o elenco e dar certo? Porque, cara, mano, imagina, tu tem um jogador que corre pra caramba em uma temporada. Na outra, tu tem um cara que fica parado igual um poste. Como é que você faz os dois funcionar? No mesmo estilo de jogo. Você tem que ser muito bom. Isso é Simeone. Ele ganha um jogador lento na temporada, ele ganha um jogador rápido, daqui a pouco ele ganha um jogador que pensa muito, daqui a pouco ele pega um jogador que faz tudo no instinto, como se fosse um animal selvagem, e ele faz funcionar. Isso é impressionante, porque o Atlético de Madrid não consegue manter os jogadores. Ele não consegue por muito tempo. É difícil manter o jogador. O Atlético de Madrid também investiu mal, deu errado o João Félix, por exemplo. E aí, se dá errado um João Félix no Real Madrid, tem grana pra caramba, eles vão arrumar outro jogador e tudo mais. Tem um monte de jovem, talento ali que eles vão trazer. Dá certo, né? Hazard deu errado, não foi grande coisa, o Real Madrid continuou grande. Agora, o João Félix, mano, dói tanto no bolso do Atlético de Madrid, rapaziada, dói tanto. É tanto poder financeiro que eles perdem, que machuca tanto o elenco, que é difícil. Então, o cara, às vezes, ele olha pros gastos do Atlético de Madrid e fica, pô, o Atlético de Madrid tá gastando muito dinheiro. E não tá. A folha salarial é muito mais baixa, os jogadores do resto do elenco são todos mais fracos, e Simeone faz magia. Todo ano ele faz o time ser competitivo, acabou de meter 5-2. Um dos treinadores mais promissores da Europa, né, que é Xabi Alonso, no Real Madrid, com um elenco muito melhor, tomou de 5-2. Por quê? Simeone tem muita qualidade. Aí você pega, por exemplo, o que eu falei de José Mourinho, né, que eu nem falei sobre José Mourinho ser um treinador de muito tempo. Eu falei só pra José Mourinho assumir depois de Rubem Amorim cair. Porque Mourinho, ele tem um impacto instantâneo, ele impacta muito rapidamente nos clubes que ele entra, não demora muito tempo, né, é tipo, sei lá, 4, 5, 6 jogos e já tá dando impacto, já entende o que ele tem que fazer, sabe lidar muito bem com direção de clube, sabe resolver as coisas e, inclusive, ele poderia continuar depois de sair do cargo de treinador. Ele poderia ajudar a reestruturar o Manchester, porque ele tem muitos contatos, ele tem muito conhecimento e ele sabe como lidar com essas situações. É outro treinador que já lidou com todo tipo de jogador problemático e ele lida bem com esses jogadores. Ibrahimovic é tretado com Guardiola, mas não é tretado com Mourinho, cara, pra você entender a diferença, cara. É algo que não dá pra você colocar assim como um ponto negativo e tudo mais. Sim, um cara que nem ele é provavelmente mais assertivo do que você trazer um jovem que nunca treinou um time grande, que nunca lidou com esse cenário de lidar com um jogador grande, de lidar com um jogador problemático. Esse cara já fez isso várias e várias vezes na carreira. O ponto é esse só, não tem nada mais ali, não tem nada de especial. Eu só falei isso, ok, naquele vídeo. E eu quero fazer essa defesa aqui porque tem muita gente falando, né? Ah, mas toda vez Mourinho é a solução. Não é que toda vez é a solução, cara, é porque é um treinador experiente disponível no mercado. Ou estava, né? Hoje não tá mais, então não tem mais como contratar. Agora ele já é do Benfica. O Benfica foi bem rápido, né? Eu avisei no vídeo, inclusive, isso, né? Ele não vai durar muito tempo no mercado, não. Algum time grande vai pegar ele. Benfica foi lá e contratou. É isso, cara. Então, agora eu vou falar da lista de treinadores do Manchester, né? De possíveis treinadores do Manchester. Vou fazer isso agora. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Ajuda muito o canal, ok? Deixa o like aí, rapaziada. Ajuda muito. Se quiser também dar o hype aí, tem na aba de comentários do smartphone, ajuda mais ainda. Vamos seguir em frente. Bom, a lista tem alguns nomes interessantes, alguns problemáticos ali, que pra mim são figuras que talvez não vão ser uma solução. O nome que começa essa lista é o Andoni Iraola, do Bournemouth, atualmente. Um nome bem interessante, mas que eu não sei se é solução. Vamos lá. Iraola, ele só treinou o clube médio. A pontuação média dele é 1.45 no Bournemouth. Não é muito distante do que o Ben Mourinho faz hoje no Manchester, mas é evidente que o elenco do Bournemouth é um elenco bem fraco. Não tem nada demais. Não tem grandes jogadores. Raramente eles acertam ali um jogador que vai realmente ter grande sucesso. O elenco é fraco, ok? É um elenco fraco da Premier League. Não é nada demais. E a magia tá no treinador. Faz um bom trabalho, consegue bater os grandes, consegue dar trabalho pra todo mundo. É um futebol mais físico, né? Uma pegada mais parecida com o que Pochettino faz, por exemplo. É um treinador interessante. Eu acho que a identidade dele tá mais na casa do Tottenham. O jeito que ele se comporta também tá mais na casa de treinador do Tottenham do que treinador do Manchester United. Não sei se ele vai ter pulso firme pra lidar com um elenco problemático e eu não sei nem se ele sabe o que fazer em um clube grande. E aí fica aquela dúvida. É outro risco que você tem a correr. Agora, eu acho que pode ser uma possível solução. Pode ser que dê certo. Tem ali sua margem pra encaixar. Agora, a identidade que eu não sei se os jogadores do Manchester conseguem encaixar, né? Quer correr pra caramba, quer tá, tipo, num ritmo absurdo. Tem alguns jogadores, por exemplo, em Belmo, que talvez consiga fazer. Só que o resto do elenco eu não sei se
vai conseguir. Ainda mais com tanta lesão, ainda mais com tanto jogador de vidro dentro da elenco. Será que eles não vão quebrar de vez? Fica essa dúvida. Eu não sei se esse cara tá pronto pra esse cargo. 43 anos de idade, pra mim pode ser mais um Rubem Amorim 2.0 ali, que também vai entregar alguma coisa, mas vai ser pouco demais. Então eu tenho minhas dúvidas sobre ir ao lá. Outro nome nessa vibe, eu vou ser mais curto com esse, é Marco Silva. Ele tá com 1.57 de pontuação no Fulham, ele subiu com o Fulham, se eu não me engano, né? Ele conseguiu subir com o Fulham e ficar na Premier League. E é um treinador que já tem mais experiência, já treinou vários clubes, mas já treinou clube grande, já foi treinador do Sporting, por exemplo, já treinou Olympiacos, já viveu alguns cenários, jogou Premier League. É um treinador assim com experiência. Tem o futebol interessante também, mas nada demais. Nada demais. Agora, eu acho que ele pode ser um treinador interessante pra, por exemplo, arrumar o Manchester, pra organizar as coisas ali. Ele tem boa experiência já, ele é um treinador assim um pouquinho mais interessante ali, questão de variar o elenco, variar taticamente, então ele consegue se adaptar até direito aos jogadores, consegue montar boas estratégias ali pros jogos. Pode ser interessante. Eu acho que tem mais chance dele dar certo do que o Rubem Amorim atual. Só que não é uma grande mudança, eu não vejo esse cara ganhando nenhum título. Talvez não seja a melhor opção. Tem opção melhor, talvez, nessa própria lista, né? Agora, tem uma opção que surgiu e que, pra mim, ela é um pouco arriscada, que é Xavi. E a questão com Xavi não é que ele é um mau treinador, porque ele não é. De fato, ele não é um mau treinador. Pra quem tá aqui mais tempo no canal sabe que eu sou um grande defensor de Xavi. Inclusive, se você me seguir no Twitter, @ddcorvo, você vai ver por lá, eu já comentei várias vezes defendendo Xavi. E quem é que é Xavi, cara? Xavi é um treinador guardiolista, da mesma vertente de Pep Guardiola. O estilo de jogo dele é extremamente parecido com o de Arteta, muito parecido mesmo. A execução dos dois é bem parecida, é defensiva, é uma execução que prioriza a defesa. O grande destaque de Xavi foi a defesa, né? Ele tinha uma defesa muito boa, jogando futebol moderno, com linha alta, com jogador agressivano e ainda assim tendo uma defesa muito sólida. Ele usa muito bem os jogadores jovens, ele é um cara que ajuda bastante, principalmente jogadores do meio de campo, mas eu acho que de todas as posições ele consegue ajudar um pouco, mas principalmente do meio de campo. Xavi, ele é muito bom lidando com pessoas, é uma figura muito gente fina. Eu acho que pro Tottenham, por exemplo, que tem esse trato maior com o ser humano, acredito que ele seja um treinador interessante pro Tottenham. Pro Manchester ele tem um problema, que é o elenco. Será que esse cara, que parece ser tão amigo dos jogadores, vai ter pulso firme pra brigar com os problemas do Manchester? Os jogadores problemáticos ali? Não sei. Será que ele vai conseguir brigar com a direção? E ele vai precisar pra conseguir coisas. Então essa é a dúvida que pra mim fica inicialmente. A segunda dúvida que fica é se os jogadores têm encaixe com a ideia dele. Porque a ideia dele é muito difícil. É guardiolismo. Vocês já viram com cobra do jogador. O zagueiro tem que entregar tudo. O zagueiro tem que saber passar, o zagueiro tem que saber correr, o zagueiro tem que ver o jogo de trás pra frente, pra fazer a bola ir pra frente. O zagueiro joga pressionado, ele puxa o cara pra dentro do campo dele, lá embaixo o goleiro tem que sair com a bola. Cara, será que dá pra fazer isso no Manchester United? Com o Rubem Amorim, que a coisa é tão simplificada, já tá sofrendo tanto. O goleiro é tão simplificado de Rubem Amorim, cara, e já tá sofrendo tanto. Como é que vai fazer funcionar com Xavi? Que a pedida, ela aumenta muito. Não sei. E aí fica aquela coisa, é o senso crítico que você, torcedor, vai ter com o que eu tô te falando aqui. Será que vai encaixar? Não sei, cara. Pode ser que seja um problema ainda pior. Pode ser que a coisa ainda piore. Então, eu acho que pra carreira de Xavi e pro Manchester, não deveria se juntar. Pode ser que seja muito ruim, cara. Pode dar certo? Pode, cara. Muito treinador guardiolista deu certo. Olha aí, Enzo Maresca, eu não acreditava que ele ia fazer um grande trabalho, conseguiu ganhar um mundial de clubes. Eu tava errado ali. E aí? Pode ser que dê certo, sei lá. Mas eu tô te apresentando pontos. Pra mim é arriscado pra caramba. Eu não iria nele. Eu, sinceramente, não iria nele. Eu acho que é ruim pra ambas. Aí tem um nome que é meio meme, que é Gareth Southgate, ex-treinador da Inglaterra. E sim, aqui no canal tem vídeo meu falando sobre Southgate, né? Botei top 5 piores treinadores que eu menos gosto no futebol e tudo mais. Eu falo ali no vídeo e ele tá no top 1, ok? Eu odeio o futebol dele. Eu acho nojento. Agora, eu achar nojento, eu achar feio, não quer dizer que ele é um treinador ruim. É que eu vou trazer alguns dados. Por exemplo, você pega a carreira dele, ele pela Inglaterra sub-21, pontuou 2.55, perdeu 3 jogos, empatou 3 jogos e ganhou 27. Pontuação 2.55 é muito alto. Pela Inglaterra, agora dos adultos, né, a Inglaterra normal, ele ganhou 64 jogos, empatou 20, perdeu 18 em 102 jogos e pontuou 2.8. É uma pontuação interessante, não é ruim não. Agora, dá pra fazer mais? Com certeza dava, não tenho dúvidas, que ele poderia entregar mais. E aqui aquela dúvida de Southgate esse cara tem o que é preciso pra extrair o melhor dos melhores jogadores? Não acho que tem. Eu na minha análise, não vejo isso nele. Agora, o Manchester tem o melhor dos melhores jogadores? Não, não tem. O elenco é problemático. E talvez essa identidade covarde, pilantra desse cara, encaixe muito bem, mano. Então, em questão de encaixe, eu vejo encaixando. É um futebol moderno, um pouco mais organizado ali, prioriza algumas coisas ali que você vai dizer que é covarde. E é mesmo. Com toda sinceridade, me irritava muito ele cobrar um escanteio e voltar a bola pro goleiro. É um nível de covardia que me estressa. Ele realmente quer o tempo inteiro tá com a bola no pé. É chato. É uma versão suprema de um Graham Potter, digamos assim.
o que é Southgate na minha cabeça, né? Então, eu particularmente acho que o torcedor não vai gostar do futebol em campo, mas pode entregar resultado. De fato, eu não tenho como dizer isso aqui, cara. Eu acho que talvez, inclusive, o jeito que ele treina encaixe melhor com o clube do que com seleção. Pode ser que ele seja um treinador interessante aí pro Manchester, apesar de eu odiar ele e achar muito ruim. Particularmente, pelo meme, eu quero ver essa experiência, eu quero ver ele junto do Manchester. Só pela questão assim de tipo, pô, será que daria certo, cara? Sabe quando você monta um time no videogame e tu quer ver se dá certo com um treinador específico? É isso, cara. Por essa tentativa. Se vocês indo no certo tá dando errado, vai no errado pra ver se tá certo. Pode ser que seja isso, cara. Agora, é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Porque realmente, não sou só eu. Todo mundo vê que o futebol desse cara em campo é feio. Agora, não quer dizer que, porque ele não sabe usar os melhores jogadores da Europa, ele não vai saber usar jogadores menores, né? De nível menor. Talvez seja um treinador pra time médio, talvez seja um treinador pra treinar elencos problemáticos, aí talvez ele possa ajudar. Mas é muito inexperiente também, ok? Só tem 2 cargos de importância. Ele treinou um clube só, que foi o Boro, né? Então, e tem muito tempo isso. Então, um treinador bem inexperiente. Agora, tem 2 nomes que são soluções. O primeiro deles é Oliver Glasner. Tem vídeo separado aqui no canal Montando Elenco. No último vídeo eu citei ele e eu, naquele vídeo, argumentei porque eu achava ele um bom treinador. Não vou ficar repetindo aqui, mas vou resumir pra você. Primeiro, esse cara já treinou um monte de clube, já passou por muitos locais, né? Começou a carreira dele ali em 2012 e seguiu aí treinando clubes que não tinham consistência nenhuma de elenco, ele ficava variando taticamente. Então, se ele não tinha um jogador X, ele ia mudando o elenco. Ah, sei lá, ele tem um ponta em vez de ter um atacante, e aí ele usa o ponta junto com o lateral e dobra ali no coisa. Se ele tiver um meio atacante, ele faz o lateral subir, ganha o corredor do campo. Então ele tem várias variações táticas ali pra lidar com diversos tipos de jogadores. No próprio Crystal Palace ele tá fazendo isso. Quando ele tem jogador de qualidade nas mãos, o elenco dele melhora. Com Eberete Eze e Olise juntos, o Palace era bem mais forte no ataque. Como o ataque piorou com a saída desses 2 jogadores, ele tá equilibrando mais o time em outra maneira. Então você já vê que é um treinador que tem uma capacidade de variar taticamente muito grande. Não só isso, ele não usa 3-4-2-1 como uma única formação. Ele usa 4-2-3-1, ele usa outras formações. Tem gente que não sabe disso, mas sim. Pela passagem dele no Frankfurt, Wolfsburg e outros times que ele passou, ele conseguiu pontuar bem. E quando ele treinou o Lask, que é um time interessante da liga deles ali, cara, ele conseguiu pontuar 1.97, cara, isso é extremamente competitivo ali. Ele treinou de 2015 a 2019, ok? Então, sim, quando ele tem um elenco que tem uma certa vantagem nas mãos, ele mostra mais resultado. Então ele já tem uma prova, né, de que ele pode pontuar mais do que o que ele tá pontuando hoje no Palace. Pode ser que seja uma solução. Eu noto que o encaixe dele com o que o elenco faz é bom. Ele vai diminuir os padrões ali de cobrança que hoje tem com o Rubem Amorim, então você não vai sair tanto na pressão. O jogador vai ter um jogo mais simplificado, um jogo mais direto ao ponto. E você tem um adicional de que ele sabe usar as peças. Por mais que ele perca uma peça importante ou outra, ele vai conseguir variar pra manter o elenco no nível X. Sim, cara, esse cara que acabou de bater o Liverpool 2 vezes é uma das melhores opções. Tem toda a cara de que ele vai dar certo. E ele é experiente. Ele só não tem experiência em um clube gigante, né? Mas ele tem experiência em clubes difíceis, o que já é importante, cara. Eu acho que é um nome bom. Vai ter futebol moderno, vai ter identidade que encaixa e vai ter um cara que sabe variar e lidar com cenários difíceis. E ele também sabe pressionar a direção, né? Olha o que ele tava fazendo no Palace ali. Olha o que ele fez com o Mark Guerre, né? Ele fez o jogador ficar. Isso aí, você pode ter achado ruim, mas o treinador ele foi brilhante ali, cara. Ele soube lidar com aquele cenário, né? Então, cara, a gente não tá falando de um cara que não sabe o que tá fazendo. Esse aqui sabe, e sabe muito bem. Oliver Glasner é um excelente nome. Pra mim, o melhor de todos, eu iria nele. Agora, tem um nome no mercado que muita gente vai dizer que é ruim pro Manchester. E aqui eu vou tentar explicar o porquê que eu vou falar que esse nome é interessante e eu quero que você não entenda errado, então preste atenção nessa explicação. Vamos lá, o nome é Pochettino. Sim, cara, eu não sou fã de Pochettino, todo mundo tá aqui no canal sabe que eu não gosto dele, sabe que eu critiquei ele o tempo inteiro na passagem dele do Chelsea, mas ele fez algumas coisas que são interessantes pro Manchester e que ele pode repetir, né, do que ele fez no Chelsea. Vamos lá, em primeiro lugar, entender o que ele fez. Pochettino pegou um Chelsea extremamente bagunçado e ele o organizou. Fato. Eu não posso tirar esse mérito dele. É um fato. A única grande conquista dele é isso. Ele lida muito bem com os jogadores, né? Ele tem uma amizade muito boa com muitos jogadores. Ele é um cara com um futebol que dá muita liberdade pro jogador, então muitas das vezes esse jogador acaba rendendo bastante ali, podendo jogar a melhor versão dele, né? Com liberdade, com uma leveza em campo. Isso é muito legal também, né? A identidade dele vai pra um lado mais físico, que nem ir ao lá, e eu volto a falar dos jogadores de vidro. Pode ser que tenha uma crise de lesão muito grande dentro do Manchester por culpa dele. Esse é o grande perigo, inclusive. Mas de resto, não tem grande perigo. Ele é experiente, ele sabe lidar com o cenário caótico. Já treinou o Paris Saint-Germain, que é uma panela de pressão. Já treinou o Tottenham e fez o Tottenham a melhor versão de todas, que até hoje nunca mais apareceu. A melhor versão do Tottenham foi com as mãos de Pochettino ali, né? Liderando aquele elenco. E realmente era muito bonito de ver. O futebol era da hora. E ele organizou a bagunça no Chelsea. Ele pegou o Chelsea ali pós-caos, né? Com vários treinadores que deram errado, né? Como o Graham Potter, por exemplo. Que só foi piorando até chegar nas mãos dele e organizou. No fim do período dele, ele deu um elenco organizado nas mãos de Enzo Maresca. E eu não vou colocar este mérito com Enzo Maresca, porque não é mérito dele. Eu assisti, eu acompanhei cada minuto. Não me vinha falar o contrário. Este cara solucionou o Chelsea, de fato ali. Ele fez o time ter uma identidade e render. Inclusive, Cole Palmer, atual melhor jogador do Chelsea, rendia mais
com o Pochettino do que com Enzo Maresca, infelizmente, né? Ele jogava melhor com essa identidade e mais liberdade, né? Ele tinha rendimentos melhores ali em campo. Era um jogador que claramente era melhor. E nem tava no seu melhor momento, pra você ter noção. Então ele melhorou muito, mas mesmo assim, ainda assim ele não consegue extrair aquele desempenho daquela época. Então sim, ele vai trazer uma identidade, um estilo de futebol, um jeito de jogar que é interessante e ele já tem experiência pra poder lidar com caos. Ele já teve muito caos nas mãos dele, muito jogador problemático. Então o Pochettino, ele concilia tudo isso. Agora, aqui a parte importante de você prestar atenção. Eu não estou dizendo que esse cara, ele vai fazer o Manchester ganhar qualquer coisa. Não acho que vai. Eu não acho que ele pode ganhar a Liga. Eu não acho que ele pode ganhar uma Champions. Eu não acho que ele pode ganhar um monte de coisa. Talvez uma Europa League. Vamos lá, a Europa League talvez vá. É isso. Acabou por aí. Não tô falando de nenhuma magia, de nenhum treinador mágico. O que esse cara vai fazer e que é muito importante de você entender é o que eu falei ali de Mourinho, né? É organizar o caos. É fazer esse time não tá perto da zona de rebaixamento. É fazer esse time não tá passando vergonha. É isso que ele vai fazer. Organizar a merda. Organizar a cagada. É só isso. Ele só tá vindo pra cá com esse objetivo. Então é um contrato de 2 anos pra ele organizar e depois você achar um treinador certo pra você encaminhar esse elenco nas mãos desse treinador certo. Agora, se ele tiver um encaixe maravilhoso, que vai saber, né? Vai que ele encaixa muito bem no Manchester, vai que ele entende muito bem o que a direção quer, aí você continua com ele. Às vezes o que parece errado pode ser certo. Defendendo aqui Pochettino, ele fez isso. De fato, o cara organizou o Chelsea. É um fato. Então, eu termino por aqui, ok? Não vou falar mais nada. Basicamente, este é o vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!